Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, super animados para o trabalho de hoje? Hoje nosso trabalho é de ciências. E aí, lembram do conteúdo que nós estudamos? Sobre a água, sobre o solo. Então, antes de começar nosso trabalho, nós vamos fazer uma breve revisão. Vamos rever tudo que nós aprendemos nesse capítulo e no outro, para a gente poder dar continuidade na resolução do trabalho. Então, ó, já pega aí o seu livrinho de ciências e vamos fazer uma breve revisão. No capítulo 1 do livro de vocês, nós estudamos sobre os materiais e suas propriedades. De que certos materiais são feitos? Nós aprendemos no começo das nossas aulas que todo material ele tem massa, que é medida em quilograma. Por exemplo, a minha mesa, a minha cadeira, ela foi feita de algum material, né? A mesa de mármore, a cadeira de ferro. O peso de um objeto ou qualquer outro material depende da sua massa. Quanto mais massa ele tiver, maior será o seu peso. Como assim nós aprendemos lá atrás, né? Vocês podem estar acompanhando o livro de vocês na página 12. Nós vamos ver sobre a compressibilidade. Então agora vamos entender um pouquinho sobre a compressibilidade. Pode acompanhar no seu livro na página 12. Então aí, alguns materiais podem ocupar espaços menores do que o que ocupam normalmente. Eles podem ser comprimidos e manter a mesma massa, porém ocupando espaço menor. Essa propriedade é chamada de compressibilidade. Para isso eu tenho aqui uma seringa. Tá vendo? Nós sabemos que o ar, ele ocupa espaço. Se eu abrir aqui, puxar a minha seringa aqui, eu vou estar enchendo o seu recipiente de ar. Mas agora, eu vou colocar meu dedinho aqui. O que vai fazer? Eu vou estar tentando pressionar o embolo, mas vocês vão ver que vai estar pesado, vai estar muito firme. Porque aqui dentro temos ar, que está ocupando um espaço. Nós também vimos sobre a elasticidade. Elasticidade é um material, por exemplo, aqui é a minha xuxinha de cabelo, que eu posso esticá-la, aumentá-la, e ela voltará ao normal, por conta da sua elasticidade. Temos também a dureza. O que é dureza? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a dureza é a propriedade que indica a resistência que o material oferece ao risco. Quanto mais difícil de ser riscado, mais duro é o material. Então, nós vimos aí a compressibilidade nessa página 12, elasticidade e dureza. Lá na página 16 de vocês, nós também aprendemos sobre a densidade. O que é a densidade? Então, a densidade é a relação entre a massa, que é a quantidade do material, e o volume, o espaço que ela está ocupando. Quanto mais massa houver em certo volume de um material, maior será a sua densidade. Também vimos a permeabilidade, a esponja de lavar vasilha, aquela buchinha de lavar vasilha. Vocês perceberam que a água penetra nela? Porque ela é um objeto permeável. Ela permite essa penetração. Temos também a solubilidade. E na solubilidade, nós temos o tão conhecido solvente universal. Vocês lembram quem é o solvente universal? É a água, porque ela é capaz de dissolver quase tudo. Então, a solubilidade é a possibilidade, né, que com uma certa quantidade de uma substância se dissolve em certa quantidade de outra, chamada de solvente. A água é uma substância com grande capacidade de dissolver outras. Por isso, ela é considerada um solvente universal. Como que podemos perceber a solubilidade de certas substâncias?
Gente, vamos pegar aí um suco de saquinho, vou colocar ele numa jarra e encher de água. Vocês vão perceber que aquele pó do suco, ele vai se misturar com a água. Assim ele vai estar misturando-se, ele vai estar dissolvendo naquela água, certinho? Nós também aprendemos sobre a condutibilidade. Nós temos dois tipos de condutibilidade, a elétrica e a térmica. Acompanha comigo na página 20 do livro de ciências de vocês. As propriedades que possibilitam a condução da eletricidade. Nós temos então os bons condutores de... Quem são os bons condutores de eletricidade? A água, por exemplo. A água e o metal é um dos exemplos importantes. Por quê? Já pensou? Você tá descalço, mexendo com água e pega na tomada. Você vai levar um choque, você vai levar uma descarga elétrica. A mesma coisa acontece com o metal, né? A eletricidade pode ser conduzida pelos metais. O cobre é um ótimo exemplo de condutor de eletricidade. Os fios, quando nós vemos, eles estão encapadinhos, né? Às vezes de preto, de vermelho, de azul. Mas por dentro dele passam os fios de cobre, que é o responsável em fazer, né, essa condutibilidade. Mas você acha que nós temos só bons condutores de eletricidade? Não. Nós também temos os maus condutores de eletricidade. Muitos deles podem ser até isolantes, né? Como o plástico. Por isso, quando a gente vai tomar banho, é importante estar de calçado, de sandália, porque ele mistura a água, a eletricidade do chuveiro, que você tem que ligar, é muito perigoso. Temos também a madeira, a borracha e o vidro. Então, esses materiais, eles podem funcionar como isolantes de eletricidade. Mas então por que tomamos choque? Já parou para pensar? O nosso corpo também conduz a eletricidade. Por isso, mexer com a rede elétrica pode ser muito perigoso, pois se não houver cuidados, podem acontecer acidentes como choques elétricos. Então, o que devemos fazer para evitar tomar choque? Gente, não ligue aparelhos elétricos se estiver com as mãos ou os pés molhados, porque nós aprendemos que a água é um bom condutor de eletricidade. Ao trocar uma lâmpada, desligue antes o interruptor e não toque de jeito nenhum na parte metálica, porque o metal também é um bom condutor de eletricidade. Desligue o chuveiro antes de mudar a chave, verão e inverno. Evite puxar aparelhos elétricos da tomada pelo fio. Nunca solte pipas em locais próximos a fios da rede elétrica. Agora também temos a condutibilidade térmica. Condutibilidade térmica é a capacidade de conduzir o calor. Alguns metais, como a prata, o cobre, o alumínio, aço e latão, são bons condutores de calor. As vasilhas que a mamãe utiliza em casa para fazer comida são de quê? De alumínio, às vezes são de cobre, né? O ar, ele é um mau condutor de calor. Isso significa que o calor, que é um tipo de energia, não é facilmente transmitido pelo ar. Aí nós temos alguns materiais artificiais, como por exemplo o isopor, que ele retém o ar dentro da sua estrutura. E o que ele pode fazer? Ele pode funcionar como um isolante térmico. Ou ele pode manter, né, aquele prato, aquele salgado mais aquecido, ou também pode manter mais frio, dependendo da temperatura que está o objeto que você colocar. Temos também a atração magnética. A atração magnética vem de magnetismo. O que é isso, magnetismo? Quem aí nunca brincou de imã? Já brincaram de imã? É muito bom, não é? É muito legal. Então, a atração magnética é a capacidade de um ímã de atrair outros ímãs ou mesmo alguns tipos de metal. Então, o magnetismo, ele é muito útil. Os ímãs são usados na fabricação de bússolas, para você saber onde você está, se localizar. A bússola é muito importante, principalmente para quem está viajando no meio da floresta, viajando de navio, de barco. E também é muito importante para transportar sucatas, né?
E ferros velhos. Imagina aqueles carros que são ferro velhos, que não prestam mais. Então o ímã vai lá e se conecta com ele e leva para o lugar onde ele deve ficar, se tornando assim mais fácil de se conduzir. Então a capacidade máxima de atrair objetos encontra-se nas extremidades dos ímãs. Essas regiões são chamadas de Polo Norte e Polo Sul. Quem nunca ouviu um ditado que fala assim, os opostos se atraem? Vem daí esse ditado. Por que oposto? Positivo e negativo se atraem. Se eu colocar positivo com positivo, eles vão se repelir. Então, positivo com negativo se atraem. Os opostos se atraem. Então, isso foi o que estudamos no nosso capítulo 1, os materiais e os recursos naturais. Então, espero que esse capítulo aí tenha ficado claro para vocês realizarem esse trabalho aí com muita atenção.